Oi pessoal, eu sou o Pedro Guimarães e hoje a nossa coluna vem em um formato diferente. Hoje a gente vai bater um papo, vai conversar sobre algumas temáticas que andam bombando na internet. Muitos leitores enviaram sugestões de pauta pra gente, onde a maioria deles queria saber se esses exercícios, essas promessas de final de ano que andam aparecendo nas redes sociais realmente funcionam ou não, quando o objetivo é ganhar massa muscular, emagrecer ou ficar com um corpo um pouco mais definido, um pouco mais sequinho. Então eu trouxe para vocês 7 temáticas, 7 temas que a gente vai desvendar agora, para que você também não caia nessa balela, nessa mentira que são contadas nas redes sociais. O tema 1 é uma técnica que é bastante usada nas redes sociais, principalmente pelo pessoal do fisiculturismo, pessoal que curte ganhar massa muscular, que curte ficar grande para o verão. É a esmaga que cresce. Ela foi difundida por algumas celebridades de internet que propõem que, esmagando o músculo durante a musculação propriamente dita, você vai ganhar massa muscular com maior facilidade, você vai crescer, dando uma falsa esperança aos praticantes que você esmagando esse músculo, ou seja, você contraindo esse músculo da maneira mais forte que você consegue, você vai conseguir hipertrofiar ele com uma facilidade maior. O processo de hipertrofia, na verdade, é uma resposta fisiológica do seu corpo. Quando a gente treina os músculos contra resistências externas, obrigatoriamente o músculo sofre algumas alterações, gerando essa hipertrofia, para que na próxima vez que você fizer esse mesmo exercício, com cargas similares, ele já vai estar um pouco mais forte, um pouco mais preparado para não sofrer tanto quando feito esse exercício. Então, o processo de hipertrofia não só engloba esmagar o músculo ou não esmagar o músculo. Envolve uma série de fatores, fatores nutricionais, fatores de características de treinamento, fatores de amplitude de movimento, fatores de métodos relacionados. Então, o que eu quero propor para vocês é: não acreditem nesse mito. Na verdade, pode até usar a técnica, mas não acredite que só esmagando o músculo a gente vai hipertrofiar. Existe um monte de variáveis que a gente pode estar trabalhando para te auxiliar ou não nesse processo de hipertrofia. Então, uma mentira a gente mata por aí. Tema 2. Cuidado com os modelos. Ultimamente, na internet, vem crescendo o número de blogueiros e blogueiras fits, que são pessoas que nada mais fazem do que dar dicas sobre exercícios físicos na internet. Utilizam contas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube para incentivar a prática de exercícios físicos. Mas o cuidado deve ser redobrado nesse ponto. Por quê? Porque algumas marcas que vendem materiais esportivos principalmente, alimentação saudável, academias propriamente ditas, utilizam desses blogueiros e dessas blogueiras, que nada mais são do que modelos, para vender algumas marcas e projetos que nem sempre são verdade. Ultimamente na internet anda tendo uma discussão muito grande sobre isso, sobre blogueiros e blogueiras que utilizam posts que são patrocinados, vamos dizer assim, e acabam vendendo uma ideia falsa para vocês. Com isso, vem uma crescente de modalidades, atividades e exercícios mirabolantes que o pessoal acaba reproduzindo no dia a dia, nas academias, nos parques, nos próprios estúdios, que acabam oferecendo um risco maior a vocês. Não é com grande dificuldade que a gente acha algumas matérias relacionando lesões, acidentes que podem ser causados na reprodução desses exercícios, principalmente porque esses modelos, na maioria das vezes, não são formados e não são capacitados a estar ensinando esses exercícios e essas atividades a vocês, e acaba gerando uma série de danos que na maioria das vezes podem se tornar graves. Então, muito cuidado. Não significa que os modelos, por serem bonitos, por serem grandes, por serem pequenos, por serem magras, fortes, eles vão ensinar exercícios a vocês que deixem o corpo de vocês igual ao deles. Então, muito cuidado. Serve para todo tipo de propaganda. Muito cuidado quando esses modelos estiverem induzindo vocês a realizar algumas atividades. É interessante que vocês busquem orientação qualificada, orientação especializada, para dizer se você se enquadra ou não nessa modalidade ou nesse exercício, ou se vale a pena ou não aderir a esse programa de exercícios que eles estão indicando. Então, cuidado com os blogueiros e blogueiras, mais um mito que a gente esvela. Tema 3. Exercícios isolados para redução de gordura. É muito fácil a gente abrir revistas e sites onde começam uma série de dicas para
dar tchau pro tchauzinho, para levantar bumbum, para deixar pernas torneadas, para deixar abdômen sequinho. E nesse período de festas começa um bombardeio sobre esses exercícios. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado relacionado a isso. Uma coisa que a gente já falou na nossa coluna em posts anteriores é: não existe nada ligado ao excesso de exercícios para uma determinada região com a redução de gordura nessa região. Então, se as revistas estão dizendo para você fazer 1000 abdominais em 1 minuto, se as revistas estão mandando você fazer vários exercícios para tríceps, vários exercícios para bumbum com caneleira, por exemplo, você precisa tomar um certo cuidado, porque nem sempre essas atividades vão te ajudar. Salvo algumas exceções, que os profissionais que estão orientando vocês é que podem estar dizendo se vai ou não funcionar nesse caso. Então, cuidado quando você lê esses posts em revistas e em sites onde eles indicam exercícios e movimentos que vão realizar o sucesso em pouco tempo. É muito difícil a gente conquistar um corpo de uma hora para outra. Então, quando os exercícios prometem milagre e dizem que são os melhores exercícios para determinados objetivos, tome muito cuidado. Não existe nem melhor nem pior. Existe um planejamento bem feito. Mas o mito quebrado agora. Tema 4. A queima de 48 horas. Existe um programa que vem sendo vendido pela internet que promete uma queima de gordura durante 48 horas. É bem complicado a gente falar sobre isso porque acaba sendo uma patente. Esse programa ele é patenteado e tem um nome que leva você a entender que durante 48 horas seu corpo estará queimando gordura. Primeiro mito que a gente precisa quebrar é: o corpo não queima gordura. Na verdade, você faz com que o seu corpo trabalhe de maneira mais rápida, pedindo essa gordura como fonte de energia. Ou seja, quando você não estiver durante a sua atividade, você vai estar utilizando essa gordura que está estocada, lógico, desde que você tenha uma alimentação regrada, desde que você tenha uma alimentação orientada, ele vai deixar o seu corpo durante 48 horas consumindo essa gordura como fonte de energia. Esse programa seria interessante se ele não fosse vendido de uma maneira inusitada, de uma maneira esquisita, digamos assim. Por quê? Ele é baseado em exercícios que você pode fazer em casa, que você pode fazer na piscina, no banheiro, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, e acaba oferecendo um certo risco aos praticantes iniciantes. E, principalmente nesse período de festas de final de ano, verão, carnaval, começa uma série de bombardeios sobre esse programa. Então, muito cuidado, porque na maioria das vezes esse programa não é vendido por um profissional habilitado, não é vendido baseado nos princípios da segurança principalmente. Então, não são todos os exercícios que feitos de cabeça para baixo, pulando de um lado para o outro, subindo e descendo escada, subindo e descendo parede, que vão fazer com que você queime gordura durante 48 horas. A gente já conversou na nossa coluna sobre o HIIT. O HIIT é uma atividade de alta intensidade que oferece benefícios durante várias horas após esse treino, podendo chegar até 72 horas em alguns estudos publicados na área. Quando esses profissionais ensinam esses protocolos, que diz ser de alta intensidade, eles estão narrando esses exercícios durante todo o processo. E vocês já entenderam, e eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, que quando a atividade é de alta intensidade, a sua percepção de esforço é extremamente alta. É extremamente alta e provavelmente você não vai conseguir falar nada, você vai conseguir mal respirar durante essa atividade. Então, essa queima de 48 horas, ela pode até acontecer, mas provavelmente o protocolo que é ensinado não é o mais correto e não é o mais indicado para a população em geral. Muito cuidado quando você for aderir a esse plano. É interessante que você busque alguns outros profissionais que possam estar te orientando melhor a respeito desses programas. Mais um mito quebrado agora. Tema 5. Correr para compensar a comida. Algumas blogueiras vêm usando as redes sociais para mostrar o dia a dia delas. Uma das mais famosas andou dando algumas dicas de como você deve proceder, como você deve fazer exercícios depois de uma jacada, depois que você faz as refeições de lixo. E uma dessas dicas foi de correr, mas correr muito, 6, 10, 15, 20 quilômetros. O que eu quero que vocês entendam é que a corrida não vai compensar o que você fez ontem. A corrida não vai te ajudar e nem vai te atrapalhar durante esse processo. Se você fez a sua refeição livre, se
você fez a sua refeição do lixo, tenha calma, mantenha o foco, mantenha o seu planejamento pelo resto da semana, que com certeza ele vai estar compensado. Você não precisa sair igual um maluco, correndo no dia seguinte, 20, 30, 40 quilômetros, para que essa refeição livre, essa refeição jacada, saia do seu corpo. E ela não vai sair tão rápido assim não. Não é porque você suou, não é porque você molhou a camisa, você vai perder tudo que você consumiu no dia anterior. Então, muito cuidado, não precisa desespero, é só manter o foco, manter o planejamento que a gente vai conseguir atingir o sucesso. Tema 6. Os produtos que prometem um corpo perfeito. É muito comum nessa época do ano serem vendidos alguns produtos que prometem milagre. Um dos mais conhecidos é aquele gelzinho que a gente passa na barriga para aumentar o suor nessa região e dar-se a ideia de que você vai perder mais gordura nessa localidade. Muito cuidado quando vocês forem usar esses produtos. É interessante que vocês busquem profissionais qualificados, especializados nessa temática, esteticistas, dermatologistas, para que eles possam sim dar o aval ou não, se você pode ou não estar fazendo uso desse produto. É muito comum a gente observar a ineficácia desses programas, desses produtos. É interessante buscar orientação antes de vocês comprarem esses produtos, para saber se eles realmente são eficazes, se eles vão apresentar os resultados que vocês esperam e principalmente se eles vão gerar os resultados que eles prometem. É muito comum a gente ver modelos, blogueiras fits e blogueiros fits usando esses produtos e prometendo uma eficácia absurda. Na verdade, esses blogueiros e esses modelos, eles já têm o corpo perfeito, eles já têm os corpos torneados. Então, não necessariamente esse produto vai funcionar para você. Antes de você gastar o seu dinheirinho, antes de vocês comprarem aquela série de milagres que são oferecidos no mercado nesse momento, é interessante ter certeza de que eles realmente vão funcionar. Então, muito cuidado com esses produtos que prometem resultados milagrosos. Na maioria das vezes, eles são mentira, eles são mitos. Tema 7. Os shakes que substituem as refeições. Agora, pessoal, a gente já não entra mais numa temática que só fala de corpo, só de verão. Agora a gente entra numa temática que fala sobre a nutrição do corpo. Então, eu quis trazer essa temática para vocês, não com o intuito de conversar sobre os compostos que esses shakes trazem, ou sobre os benefícios e malefícios que eles podem trazer, mas sim sobre acreditar na propaganda que eles oferecem, a propaganda que eles vendem. Não necessariamente por eles estarem usando atletas, modelos e, enfim, essas pessoas que levam a entender de que tem corpos saudáveis, corpos atléticos, que você vai atingir esse corpo com facilidade. Já é consenso que a orientação de alimentação ela tem que ser baseada, na maioria das vezes, em alimentos de natura. São alimentos que trazem maiores nutrientes, maiores qualidades para o corpo humano. Então, em vez de você estar consumindo shakes excessivos, é interessante que você busque nutricionistas, médicos e nutrólogos para estar orientando vocês nessa parte, nesse campo nutricional. Em vez de você buscar shakes que oferecem redução de peso de até 30 quilos, 40 quilos no mês, é mais interessante você nutrir o seu corpo para que esse emagrecimento ou para que esse ganho de massa muscular se torne mais saudável e mais sustentável. Esse é um tema muito importante. Então, antes de consumir esses produtos que prometem reduções de 30, 40, 50 quilos em meses, semanas, é interessante que vocês busquem um profissional especializado para que eles possam dar uma diretriz, para que eles possam dar um norte a vocês, onde vocês vão saber como se alimentar, como se nutrir e para que vocês atinjam os objetivos que vocês querem. Então, se você gostou desse novo formato da nossa coluna, curte, compartilha e comenta. É interessante que vocês tenham uma participação direta dentro do nosso canal. Então, se você tem dúvidas, sugestões de pauta, comenta nos comentários do YouTube, comenta nos comentários do Facebook, através do nosso site, do nosso e-mail, para que eu possa tirar essas dúvidas e para que a gente possa fazer mais vezes esse bate-papo.